Olá, pessoal. Eu sou a Vivi e este é o Vivendo na Luz, um canal sobre espiritualidade livre. Bom, no vídeo da semana passada, eu falei de um assunto super especial, que na verdade foi o tema que mudou toda a minha caminhada, que é o assunto dos evangelhos gnósticos. Que são os evangelhos gnósticos, para quem não sabe ou não assistiu o vídeo da semana passada? São os textos que foram encontrados em regiões do Egito, foram considerados canônicos por algum tempo, mas foram retirados da Bíblia ocidental como a gente conhece. Esses escritos, eles continuam sendo parte da Igreja do Oriente, mas eles não existem na Igreja Ocidental. Foram exatamente esses textos encontrados em 1945 que mudaram completamente o meu caminhar de 21 anos dentro da igreja tradicional, como a gente conhece. Então, assim, gente, no vídeo da semana passada eu toquei levemente nesse assunto e agora eu quero explorar um pouquinho mais para que vocês possam, pelo menos, me prometer que vocês vão parar para pensar sobre isso. Não é um assunto fácil, é um tema de difícil digestão para a maioria dos cristãos, mas eu acho que as grandes mudanças da nossa vida, elas vêm desses momentos, da gente realmente se questionar e a gente colocar os fatos na mesa, para que a gente não continue acreditando em coisas que nos foram impostas, que na verdade nós crescemos dentro de uma forma, né, seja educacional ou institucional, de uma religião. E na maioria das vezes a gente não se pergunta por que a gente acredita naquilo. Simplesmente essas verdades são são as coisas que nos formam, né, que nos dão forma, e a gente passa de repente uma vida inteira sem se questionar. Enfim, o que eu quero colocar aqui, eu sei que vai ter muita gente que vai contestar. O canal ainda é pequeno, mas conforme este vídeo for se propagando, eu acredito que vai gerar muita resistência. E não sei se eu tô pronta para isso, mas eu tô pronta para falar aquilo que eu descobri e acredito. Se a gente parar para analisar o Deus do Antigo Testamento, tá? Vamos fazer uma planilha. Deus, Antigo Testamento e o Deus revelado em Jesus, Cristo. Isso foi algo que sempre me chamou a atenção dentro da igreja. A discrepância de personalidades é absurda. Enquanto um Deus é firme, é punitivo, é violento, dá ordens para os líderes matarem crianças, toda uma população, mulheres, não deixar animais e não deixar ninguém vivo, a gente tem o contraste em Jesus, que é o Deus da misericórdia, que é o Deus do perdão, que é o Deus do amor acima de todas as coisas. São duas personalidades muito diferentes, concorda? Se a gente sabe que o Deus criador, que existe por si só, é amor, como então pode fazer sentido? Como ela pode ter criado um Deus egocêntrico, ciumento, pois o Deus do Antigo Testamento se auto-intitula ciumento. Ele diz: Eu sou um Deus ciumento. E por todo o Antigo Testamento, ele repete muitas vezes: Vocês saberão que eu sou o Deus, vocês saberão que eu sou o Deus, que eu sou o Senhor. Ele tem essa postura. Mesmo não conhecendo os evangelhos gnósticos, sempre me chamou muita atenção. Porque eu falava, gente, como pode Jesus ser filho do Deus Criador? Se o Deus Criador é assim, mas o Deus Criador é amor e misericórdia, alguma coisa não estava fazendo sentido. Então, quando eu comecei a pesquisar e a estudar os evangelhos gnósticos, a gente descobre que a fonte Sofia, ela é a sabedoria. E através de um processo um pouco mais complicado para explicar num vídeo único, a sabedoria cria consciências, certo? É isso que nos explica o Piste Sofia, que é um dos evangelhos, não, um dos livros gnósticos que eu mencionei no último vídeo. No Piste Sofia, que Jesus faz referência, inclusive, a este livro, que a sabedoria, que é a Piste Sofia, que é a fonte que é existente por si só, ela cria consciências. E ela criou esta consciência, que é um demiurgo. Ele esquece de onde ele veio, a origem dele, de onde ele veio. E esse demiurgo é o Deus do Antigo Testamento.
Ele é um Deus, mas ele é o Deus da matéria, ele é o Deus que criou o mundo, que criou todas as hierarquias terrestres da matéria, e ele mesmo não sabe que ele veio da fonte. Então, quando a fonte manda Jesus, a fonte benevolente, amorosa, misericordiosa, cheia de graça, manda Jesus Cristo para a terra, ele veio realmente resgatar as pessoas. E ele é realmente o Filho de Deus. Mas ele não é o filho de Javé. Ele não é o filho do Demiurgo. Ele é o filho do Deus Criador de todas as coisas. Ele é o filho da fonte. Ele veio da fonte, da consciência crística da fonte, veio Jesus. E é exatamente por ele ser tão diferente do Deus dos judeus, do Javé, é que ele foi crucificado, que ele foi morto. Porque, claro, os judeus religiosos que conhecem Deus do Antigo Testamento, que conhecem Javé, nunca viram nenhuma semelhança entre os dois, porque realmente não existe. E essa filosofia, ela conflita toda a base judaico-cristã. E isso realmente é algo muito perigoso para a igreja. A igreja jamais falou desse assunto ou falará desse assunto com o corpo, com os fiéis, porque é muito ameaçadora essa realidade. E eu quero dividir isso com vocês nesse vídeo de hoje, para que vocês possam parar e pensar sobre a fé de vocês, porque a libertação, ela vem da verdade. E Jesus nos ensinou: buscai a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, Jesus, ele era uma pessoa que ele ajudava, não importa quem, ele andava com pessoas de todas as naturezas, ele curava pessoas sem perguntar: quem é você? Mas por que eu devo te curar? Porque ele é benevolência, porque a fonte divina, a fonte criadora de todas as coisas, que não é o demiurgo, é amor, é benevolência. E é por isso que Jesus é o que é, porque a consciência crística, o Cristo, veio nele. Então, eu sei que dói, porque eu passei por esse processo também. E não é fácil aceitar que durante toda a nossa vida nos ensinaram algo que tem grandes chances de não ser verdade. Que foi algo que moldou as nossas raízes, as nossas crenças, as nossas atitudes, a nossa personalidade. E que no final das contas não passa de uma grande mentira. Eu quero te convidar a pensar no que eu estou falando, a pesquisar todos os materiais que hoje, graças à tecnologia, estão disponíveis para quem quiser pesquisar. Tenho certeza que aqui no YouTube tem muito material a esse respeito, para quem quiser aprender. Não é fácil a gente aceitar, mas é melhor a gente se libertar e viver uma vida livre, baseada na verdade, do que continuar vivendo preso, controlado. E eu posso falar para vocês que desde que eu descobri, desde que eu despertei, que eu entendi a verdade, que eu mudei de rota, eu sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais livre, e é por isso que eu criei esse canal. Porque eu quero te ajudar a também descobrir a tua verdade, o teu caminho. Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve, coloca um like, mas acima de tudo, compartilha com outras pessoas que precisam entender que não dá mais pra gente ficar acreditando nas mentiras. Quem não se permitir aprender vai sofrer muito. Então vamos ajudar outras pessoas e a descobrirem a verdade que tá aí disponível para todo mundo. Até o próximo vídeo.